Valeu, gente. Muito bem. Vamos lá. Penúltima aula do Decoded. Olha só, chegamos, hein? Então, aqui na nona aula, eu confesso para vocês que quando a gente começou a modelar esse Decoded, falei, caramba, 10 aulas, como é que vai ser isso? Vai ser intenso, né? E foi, de verdade, foi bastante intenso, mas ao mesmo tempo parece que passou rápido. Então, todas as terças-feiras a gente esteve aqui, essas sessões são gravadas, então a gente pode compartilhar também, né? Eventualmente, se alguém perdeu alguma aula, a gente pode compartilhar algum tema que chama mais atenção. Mas o importante é que a gente está aqui, então queria dar o parabéns para vocês que estão aqui hoje, né? Para a gente ver juntos aqui, passar por esse tema juntos, que é a nona aula. Bom, já dando um spoiler da próxima aula, do nosso fechamento, acho que tem muita gente curiosa, né? Sobre a criação do agente em si, e como prometida aí na última aula, a gente vai fazer a criação de um agente juntos aqui, já usando uma série de recursos que a gente tem disponível na plataforma. Esse passo antes aqui, que a gente está falando do pós-venda, ele inclusive é muito importante para o agente, ele faz parte daquele contexto, né, do agente. Então, é para ajudar a dar os próximos passos. Então, eu tenho uma conversa, eu posso ajudar o cliente a resolver um ingresso, um ticket, uma hospedagem, mas e depois? E se vem uma solicitação dessa conversa, como é que a gente faz a gestão disso? E esse é um dos grandes diferenciais da Smart Talks, pessoal, que não é só sobre a capacidade de criar um agente ou de criar uma experiência conversacional capaz de conversar parecido com o humano. A gente, quando se posiciona como plataforma, a gente está falando de fazer a melhor entrega possível para uma jornada que ela é híbrida. Ora ela é com os agentes, com a IA, com as automações, mas ora ela é com os humanos. A gente não está excluindo os humanos do processo, né? A gente só está empoderando, gerando eficiência, otimizando o tempo para que eles possam trabalhar cada vez melhor. E esse olhar aqui de pós-venda, ele diz muito sobre, tá, cadê o dado? Né? O que aconteceu aqui? Mas mais do que numa linha de relatórios e dashboards, a gente está falando no dado que vira ação, do dado que é importante para operar, né? Para dar seguimento naquilo da conversa. Então, a gente fez uma série de evoluções aqui nesse semestre, nesse ano, né? Acho que foi um ano que a gente mais focou em recursos do pós-conversa. Então, por exemplo, um recurso muito legal que a gente tem do pós-conversa é a monitoria. Você poder pegar um range, né, de datas e de conversas e de pessoas, filtrar atendentes ou filas, por exemplo, e conseguir rodar uma análise do que era esperado daquela conversa. Além de outros que apoiam na gestão visual, como o pipeline, o Kanban, a gente trouxe as tarefas, as automações, outras métricas disponíveis. Então, o objetivo hoje é a gente passar um pouquinho por isso, tá? Entendendo aqui que a gente falou na última aula sobre os compromissos, né? E muitas vezes esses compromissos também precisa virar ação, precisa virar resultado, né? Precisa chegar lá na operação. Então, a gente tem até aqui, né, um ponto que a gente está acendendo aqui todos os módulos e às vezes ele está com o nome simplificado de Kanban aqui, mas o Kanban é só acho que uma das partes, né? Igual o módulo que mais se aproxima do que a gente está trazendo aqui, mas na verdade o que a gente está fazendo é muito mais do que o Kanban, mas a qualidade, né? A capacidade de processar todas as frentes desse processo, dessa jornada. Então, é isso. O que é o comum, né, do mercado? O que a gente mais vê aí no mercado? É o cliente falando, beleza, eu quero, e a partir daí, às vezes, depende da memória, às vezes depende de um grupo de WhatsApp, às vezes depende de uma planilha, fulano ficou de ver, não sei quem ficou de enviar, e a coisa se perde, né? Então, a gente está falando muito aqui de como não deixar isso se perder. E até para processos que às vezes são um pouco priorizados, então, por exemplo, achados e perdidos. Poxa, o cliente, ele já veio, ele já se hospedou, ele já curtiu o atrativo e foi embora, e tem um achados e perdidos aqui, ele entrou em contato. Às vezes isso não é a prioridade principal, né, porque o time está focando em venda, está focando em atender o cliente que está na operação naquele momento, mas isso pode ser muito importante para aquele cliente, né, e a gente não quer um detrator. E às vezes esse bom atendimento passa pelo simples fato de conseguir fazer esse caminho do dado e de conseguir dar celeridade na resolução.
Então, o jeito que é visível, né, que a gente consegue trazer isso para a superfície, é que cada entrega nasce em um estágio com responsável, tarefa, prazo, critério para avançar. Então, a Smart Talk se tornou, nesses meses, pessoal, mais do que uma plataforma de atendimento, uma plataforma de operação mesmo, né? Então, a ideia é que eu, como usuário, entro na Smart Talks e tenho a visão da minha rotina, do meu trabalho, das minhas tarefas, do que eu preciso entregar, né, dos clientes que estão demandando para mim, do que eu estou fazendo para gerar resultado para a empresa, para o negócio, enfim. Então, ela ganha uma camada adicional de ser, né, além da plataforma, de novo, além do live chat, além de ser a plataforma que permite essa comunicação em tempo real, síncrona ou assíncrona, ela é uma plataforma que permite que as pessoas organizem o seu trabalho, né, gerem valor a partir do seu trabalho. E tem coisa melhor do que a gente ver o resultado do nosso trabalho, né, gente? Então, tem gente que olha para isso tudo e fala, ai, credo, métricas, né, vai me expor, né, vai expor o trabalho aqui, mais uma coisa me controlando. Eu sou otimista quanto às métricas, né, como uma boa engenheira aqui, eu sou otimista com os números. Os números, eles sempre jogam ao favor do que é real, do que é tangível, né? Então, também é muito legal ver um Kanban todo completinho, ver os gráficos, né, dos dashboards de tarefa entregues no prazo, também dá uma sensação muito boa e ajuda a tangibilizar todo o trabalho que está sendo feito. Porque às vezes o pessoal de atendimento fica sendo medido só pela métrica de tickets abertos, respondidos, finalizados. Tempo de atendimento, tempo de espera, e é isso, né? Onde é que está o valor que essa pessoa gerou para a empresa, para o negócio? Então, a gente ter outras camadas para medir isso ajuda muito a gente tangibilizar esse valor também. Então, aqui é um exemplo, né? Então, eu não pós-venda ali, né? Fechou? Quem que vai mandar o contrato? A implantação já começou, então aqui para N situações, quando a gente vai falar também de uma jornada B2B, de uma jornada de implantação, ou de uma jornada mais consultiva, então a gente tem uma série de possibilidades para modelar isso, tá? O importante é quem, né, fazendo aqui uma ressalva, não sei se todo mundo está familiarizado com essa palavra, né, o Kanban, mas a gente está falando de uma metodologia ágil, né, que a gente olha muito para esse lado da gestão à vista. Então, na verdade, consiste em você separar o que você tem para fazer, o que está sendo feito, e o que já está feito, né, o que já foi realizado, concluído. O simples fato de olhar para o processo e olhar para aquilo que precisa ser feito, numa linha de status e poder organizar isso em colunas, já ajuda bastante a se organizar. Então, esse Kanban pode ser tão simples quanto isso, mas aqui a gente está trazendo essa referência como uma forma, né, de visualização de gestão à vista, em que você consegue modelar todo o seu processo em colunas, né, em status. Quais são os status ou estados em que a gente tem esse processo, que ele acontece e ele precisa ser executado? E o Kanban ajuda nesse sentido, tá? Para a gente aqui dentro da Smart Talks, Kanban é uma forma de visualização e ele está associado a qualquer entidade, né? Então, a gente está falando de entidade de contatos, entidade de solicitações, entidade de cardápios, de programação de lazer, enfim, todas essas entidades você pode visualizar como lista ou no Kanban. Então, a gente, de novo, um compromisso, né, de conseguir ajudar a ter melhor eficiência, a fazer uma gestão mais inteligente a partir da gestão visual também. Então, primeiro passo, né, a gente tem no pipeline essa visão macro do processo, como é que a gente cria esses Kanbans, a gente vai olhar para os estágios desse processo, o que precisa ser feito em cada item. Aí eu posso ir um pouquinho mais profundo, quais são as tarefas que precisam ser feitas para que esse card se mova para o próximo estágio, né? Quais são as automações que eu posso trazer para cá para não depender de uma movimentação de estados 100% humana. Porque tem isso, eu posso ter um Kanban, posso fazer um Kanban com post-its, né? Mas assim, o post-it, se você estiver fazendo um post-it na parede, ele não vai mexer sozinho, né? Alguém tem que pegar esse post-it e pôr lá na outra coluna, no outro status. Quando a gente está falando de uma ferramenta automatizada, a gente pode fazer esse movimento do card também de forma automatizada. Não necessariamente precisa ser um humano, né? Então, isso é muito legal, você poder ter um agente de IA, por exemplo, que conversa com o seu cliente, gera o card, qualifica, preenche os campos que são importantes ali naquele Kanban e
movimenta o card entre os status enquanto a conversa acontece. Tá? É muita coisa, né, que acontece aqui de forma síncrona, ao mesmo tempo, e às vezes a gente não percebe tudo que está acontecendo. Mas é muito legal esse recurso. Não é todo mundo que se arrisca a fazer, porque não é tão simples, não é trivial, mas é um recurso super importante para gerar mais eficiência. Tanto que a gente tem uma série de Kanbans que o humano mal põe a mão. É só o agente que... É basicamente para tangibilizar o trabalho do agente ali. Tá? Então, basicamente é isso, a conversa alimenta o dado e o dado alimenta o processo. Quando a gente olha para essa frase, a gente olha para esse mindset, pessoal, aqui explode a mente, porque às vezes a gente está olhando a conversa só como repositório de dado, e a gente não está usando esse dado, né, a favor do negócio, a gente não está colocando ele para trabalhar. O dado é bom que ele está trabalhando, né, para o negócio, quando ele está servindo a alguma coisa. E aqui a gente está falando desse dado conectado num processo, numa sequência, em etapas de execução que estão sendo mensuradas, medidas, conectadas também com todo o restante da plataforma. Então, basicamente, qual que é a linha, né, que acontece aqui? Tem uma conversa, o cliente está comprando, pedindo, remarcando, enfim, a gente salva lá no SDM, no Smart Data Management, a entidade ganha esses campos, ganha o preenchimento desses campos, a gente gira, né, o Kanban com base nessa conversa, então eu posso mover ele dos status aqui do Kanban, ou aloco esse card nessa conversa num estágio específico, e do Kanban podem nascer tasks. Então, do Kanban a gente pode criar tasks vinculadas a cada um dos estágios, a cada um dos cards. Quando a gente olha para esses recursos e resgatando aqui a nossa metodologia dos agentes, a gente está falando aqui tanto um pouquinho de execução, mas um pouquinho de governança também, né? Então, beleza, execução, beleza, criou a task, está lá, problema aí do time de resolver isso. Quando a gente fala que a gente pode trazer camadas de automação, camadas de geração de tarefas automatizadas, de dar destaque para determinadas regras de negócio ali dentro do Kanban, fazer movimentações, trocar de responsável, levar para outro Kanban. Então, a gente está falando mais do que executar, a gente está falando de governança também. Tá? Quando a gente está falando de ter níveis de permissionamento, por exemplo, o Kanban cria tarefas. Tá bom, essa tarefa é criada para quem? É para a mesma pessoa que está no card? E se for para outra pessoa? Pode criar para outra pessoa? E se eu tiver uma criação, essa tarefa depende de quem é que está sendo mencionado naquele card. Então, exemplo, uma tarefa de governança, de um pedido de manutenção. Quem que vai executar? Quem que é o responsável daquela tarefa? Depende, pode depender de quem que está trabalhando naquele dia, quem que está de plantão, que área que é, tanto área geográfica, né, de contexto, ou que tipo de equipamento que tipo de problema que a gente está falando, isso tudo depende de quem vai ser o responsável. Então, a gente precisa organizar isso. Não necessariamente vai ser o mesmo responsável, não necessariamente é o mesmo responsável dono daquela tarefa. Então, quando a gente fala de governança, a gente está olhando para isso, para prazos, para níveis de permissão. Outro exemplo clássico. Beleza, cria uma tarefa, né? Tá bom, quem que pode alterar a data, o prazo limite dessa tarefa? A própria pessoa que é dona daquela tarefa pode alterar esse prazo? Só o gestor dela? Alguém do departamento ou alguém que tem a visão da conta? Então, tem uma série de regrinhas, uma série de parâmetros. Outro exemplo, essa tarefa, se ela não for executada, ela barra a movimentação no Kanban ou ela é apenas um lembrete? Lembrete importante, né? Senão não precisava. Então, são essas regras, pessoal, que a gente trabalha para trazer mais governança e conectar todos esses pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer um deparo aqui com a apresentação e já mostrando algumas coisas na prática aqui na plataforma, tá? Que aí eu acho que já fica bem claro e não fica só eu falando aqui, porque eu quero ter mais interação com vocês também. Então, primeiro ponto aqui, estágios, né? A primeira coisa, o que transforma esse status em andamento? Quais são as colunas que a gente precisa para controlar ou pipelinizar esse processo? O que é a entrada? O que esse item deve ter? Né? O que significa cada coluna para a operação? E se for cancelado esse item? A gente tira ele do Kanban, a gente deleta ou a gente move ele para uma coluna específica? Então, tem uma série de caminhos aqui que são
Só apanhando com o mouse aqui, só um minutinho. Pronto, voltou. Então, tem uma série de dados que são importantes. Então, eu vou compartilhar aqui primeiro, né, dentro da plataforma, eu estou aqui numa conta de demonstração, e eu vou pegar esse exemplo que é clássico de solicitações, né? O cliente fez um pedido. E aí, dependendo do contexto, pessoal, esse pedido pode ser, como eu comentei, de manutenção, pode ser de achados e perdidos, pode ser de me traz alguma coisa aqui agora, por favor. Na hotelaria, isso pode ser governança, pode ser room service, por exemplo. No entretenimento, pode ser N coisas, de, tô aqui na quadra, quero jogar vôlei, eu preciso da bola. Então, cada uma dessas solicitações tem um timing, tem uma área que vai cuidar disso, tá? Então, aqui eu estou com o Kanban bem simples, eu posso movimentar esses status aqui também para ficar da melhor forma, né? O visual, se não nada, eu posso colapsar. E quando eu estou falando, de novo, dos estados, eu estou falando aqui das colunas. Então, até trazendo aqui um exemplo clássico, né? Então, quais são os status ativos? Que eu estou falando, olha, existem itens aqui no meu Kanban, né? Então, ele pode chegar, tudo que chegar é válido, ou a gente tem que fazer uma triagem antes? Tudo que chegar, ele já chega com estágio pendente? Não, eu quero fazer uma triagem. Então, tá bom, então eu vou colocar aqui um novo status, porque é importante para a minha operação que alguém vai validar se esse pedido faz sentido de fato. E aí depois ele vai para pendente. Essa ordem, ela não importa muito aqui, né? Você pode reorganizar, mas cada usuário também pode organizar a sua ordem de colunas ali para a melhor forma de trabalhar. E aí depois a gente tem as etapas finais. O que a gente quer saber aqui, né? Sistemicamente, a gente quer saber do usuário quais são as etapas que dizem que esse Kanban foi concluído. E pode ser, digamos, para o bem ou para o mal, né? Assim, pode ser que ele foi concluído com sucesso ou com insucesso, que ele foi cancelado, por exemplo. Então, ele não foi concluído, o serviço não chegou a ser executado. Inclusive, eu posso pedir aqui submotivos, né? Foi cancelado por quê? Porque erro no pedido, por exemplo, ou já estava realizado. Às vezes alguém pediu antes, é a hora que esse cliente pediu, já estava realizado. E o concluído, beleza, já não tem nada a ser feito, foi concluído. A gente traz aqui um terceiro tipo de coluna, né? Que aqui cada um desses é uma coluna. O terceiro tipo de coluna é um motivo de saída. Por que isso é importante, né? Precisa de um motivo de saída? Será que eu não podia só colocar em cancelado? Porque a gente gera métricas do tempo que esse card fica em cada status. E a gente gera métricas do tempo que ele chega no Kanban e no tempo que ele conclui o Kanban. Né? Que esse time que ele fica aqui disponível no Kanban. Então, se a gente não tem um motivo de saída, esses dados prejudicariam as métricas. Então, eu posso ter um aqui de não se aplica, por exemplo, e esse não se aplica pode ser N coisas. Pode ser, por exemplo, teste, pode ser spam, que aí alguém sofre um engraçadinho tentando pregar uma peça, pode ser N coisas, a gente pode colocar aqui, mas simplesmente não se aplica, não é nem sobre solicitações, isso aqui, esse card foi criado, mas não se aplica nesse caso, tá? Então, isso ajuda a não prejudicar as métricas. De novo, a gente tem um compromisso, né, com os dados, então, a gente vem em Caxias aqui e mostrar um dado que seja assertivo. Não faz sentido, se esse card não faz parte desse Kanban, eu preciso ter um motivo de saída. E aqui outro ponto, nem todo CRM tem isso aqui, tá, pessoal? A maioria dos CRMs não tem, às vezes tem etapa de finalização e às vezes é só uma, não te deixa colocar mais de uma. É muito menos submotivos. Então, só para dizer que quando a gente pensou aqui no Kanban, a gente desenhou isso com muito carinho, pegando uma série de referências e benchmarks no mercado, uma série de dores, né, que o pessoal que usa pipeline, usa Kanban, dores reais do mercado, que a gente percebeu e que a gente trouxe para cá já na melhor modelagem. Então, esse aqui é onde a gente está falando dos status, né, dessa definição de status, e a importância da gente ter essas colunas. Por quê? Aí, no próximo passo aqui, uma vez que esses estágios estão definidos, a gente vai falar um pouco da execução que é esperada em cada uma. Então, eu posso, por exemplo, já criar tarefas automáticas para cada um desses status. Né? Essa tarefa nasce já modelada, né, a partir de um template que a gente está criando. Esse responsável pode ser dinâmico, né, pode ser variável, e a gente garante o ritmo da execução com os prazos já definidos.
Então, como é que funciona isso aqui, né? Na prática aqui na plataforma. Até vinculado ainda aqui aos status, para cada status a gente também pode dizer quais são os campos obrigatórios, por exemplo. Então, olha, tá pendente, tá bom. Olha, só vai para em progresso se tiver descrição e título preenchido, senão eu nem sei o que fazer. Ó, tá em progresso. Só vai para concluído ou pausado, enfim, só sai desse estágio se eu tiver o responsável definido, porque não tem como uma tarefa estar em progresso se eu não sei quem está executando, né? Se aquela solicitação está em progresso, eu preciso saber quem que é o responsável por aquilo. Não tem como estar inconcluído se eu não tiver, de novo, aqui, né, o responsável, o H, porque às vezes pode ir direto do pendente para o concluído, às vezes não passou pelo progresso, então eu tenho esse double check aqui em concluído. Tá? Uma vez que esses campos estão definidos, a outra etapa seriam as tasks. Então, olha, chegou qualquer card aqui no status pendente, o que a gente vai criar? Né? Que tem uma nova task que foi criada. Então, olha, é um alerta aqui, uma nova solicitação, pode ter várias camadas aqui, né? Que é um exemplo. Então, eu posso falar assim, vá até o local e valide a informação. Pode ser um lembrete, pode ser uma task obrigatória, eu posso definir prioridade dessa tarefa. Bom, a gente não sabe ainda o que é, então é uma tarefa alta, prioridade alta, vai lá ver. E a gente tem, olha aqui, os responsáveis. Ó, pode ser o responsável do item mesmo. Eu posso definir um usuário fixo, que pode ser um usuário da plataforma que só tem essa função de ir lá validar, por exemplo, ou definir um campo na entidade. Então, exemplo que a gente já tem ali um setor, né? Setor de manutenção, setor de governança, ou que a gente tenha dentro da entidade já o campo do responsável que a gente sabe que vai atender. Então, eu posso, em vez de definir aqui um usuário fixo, sempre alocar na própria oportunidade e usar esse campo aqui para vincular a tarefa. Tá? Bom, qual que é o prazo? É a partir da entrada no status ou da criação do item? Ou a partir de um campo de data específico? Por que a gente tem 3 tipos aqui, pessoal? Não é para complicar a vida de vocês, hein? Porque, nossa, mas tem muitas opções, eu fico confusa. É que a gente trabalha com turismo, com hospitalidade, com entretenimento, a coisa é muito dinâmica. Pode ser, em vários casos, pode fazer sentido eu colocar essa data a partir de um campo data. Exemplo, eu quero criar uma tarefa de abertura de quarto, né? Que alguém da equipe vai lá, vai deixar uma mensagem no espelho, e vai deixar uma surpresinha lá na hora que o cliente chegar. Qual que é a data mais importante aqui? É a data do check-in. Então, eu posso criar a partir de um campo data, que data do check-in, nesse caso, pode ser preenchido e contabilizado aqui. Então, eu tenho que fazer isso o quê? Um dia antes? Às vezes, né? Não, porque tem um check-out um dia antes. Mas eu tenho que fazer isso o quê? 2 horas antes do check-in? Beleza, então eu posso organizar isso a partir de uma data que é importante para a operação. Né? E aqui a gente lista todos os campos do tipo de data. A partir da criação do item, quando que é a criação do item, quando que é entrar no status. Isso depende muito, inclusive, do status que eu estou. Por exemplo, aqui em pendente, basicamente esses dois têm a mesma função, porque ele chegou e basicamente já foi para pendente. Mas vai que está aqui em progresso já há muitos dias, né? Está em 2 dias em progresso. Então, eu estou falando a partir da criação, aí de progresso foi para o pausado. Estou falando a partir da criação do item aqui de trás, que já vai para o 3º dia, ou a partir da entrada desse status. Então, a gente tem uma série de possibilidades aqui que garante um fit, né? Garante um match, assim, em cada operação. E aí, outro detalhe, né? Quando eu criar essa tarefa, se a pessoa concluir, é para a gente precisa mover esse card para outro status? Precisa ou pode, né? Então, não é um campo obrigatório, mas eu falo, não, se está pendente e essa tarefa foi concluída, pode mover ela para em progresso. Né? Então, tá tudo certo, está validada, essa solicitação existe mesmo. Eu posso criar várias tasks aqui para pessoas diferentes. Então, percebam que uma ação do agente, uma ação que foi identificada na conversa, aqui pode desdobrar em tarefas para a equipe toda e até para outros times, né? Se for necessário. Então, de novo, aqui é onde a gente faz essa operação realmente caminhar. E o terceiro ponto é quando a gente está olhando para as automações. Então, aqui a gente vai muito numa linha de reforço visual também,
mas a gente tem alguns triggers, né, alguns gatilhos importantes. Então, a gente pode falar de algumas mudanças de estágio também, pode ser da data que entrou naquele status, de alertas importantes, dependendo da operação, e se a gente precisa fazer uma troca de responsável, por exemplo. Em jornadas comerciais, isso pode acontecer. Então, aquele lead está encarteirado com um determinado representante de vendas, mas aquele lead atingiu 15 dias e não entrou, não moveu de status, ou não houve uma venda, eu passo ele para outro vendedor, por exemplo, né? Então, são várias dinâmicas possíveis aqui. Então, eu posso alterar isso aqui, não é 3 minutos, é 3 dias ou 3 horas, né, em qualquer status. E isso daqui, pessoal, é o ritmo do processo, né? Qual que é o ritmo do processo? Com que velocidade a gente quer que essa operação funcione? Ficou 3 dias nesse status? Em qualquer status? Ou em progresso? Não, se ficou 3 dias em progresso, tem uma coisa muito errada, né? A gente precisa alertar, destacar, fazer alguma ação. Eu preciso destacar e notificar o responsável desse card. Eu posso agregar ações aqui, eu posso trocar ou mover esse card para um Kanban do gestor, porque é um caso que possa ser crítico, né? Então, tem uma série de ações aqui que a gente pode fazer. Então, ó, dias nos status, idade do card, a data de vencimento, de vencimento vencida, né? Se já extrapolou a data, ou aqui se já está próximo. Se não tem responsável, se tem um campo vazio, ou campo igual a um determinado valor. Então, para comercial também, isso é muito legal. Então, eu posso falar assim, olha, se essa oportunidade tem qualquer status, um campo, e aqui eu já mostro um Kanban de vendas, mas se a gente tem um campo de valor igual a, ou maior que, diferente de, né, enfim, aqui eu tenho que escolher o campo, mas é um ticket alto, eu posso tomar outra decisão. Então, é um ticket alto, eu posso colocar um foguinho aqui para o time ficar esperto com esse ticket, né? E aí, uma vez que a gente vai configurando esse Kanban, a gente consegue ver ele aqui todo já preenchido, né? Aqui são todos dados fictícios, tá, pessoal? A gente não está expondo nenhum telefone real, não. São dados fictícios criados pelo nosso MCP. Então, o que a gente tem aqui? Então, eu vejo o vínculo, tem um card, né, envolvido aqui, e esse card, para a gente, ele tem um contato vinculado. Quem que é esse contato? Quem que é esse cliente? E aí eu posso ver esse contato. Então, se ele teve interação ou não, quem que é esse perfil desse cliente, se ele está em alguma unidade específica, quem que é o responsável por esse ticket, né? Então, eu posso colocar aqui como responsável. Outros metadados aqui, né? O dia que ele entrou nesse Kanban, nesse Kanban, quando que ele está, nesse status, quanto tempo que ele está, campos que são obrigatórios ou não, que devem ser preenchidos aqui nesses status, qual que é o histórico de mudanças aqui, né? De alteração dos status, quais são as tarefas associadas a esse card. Então, tem uma série de automações aqui, né, tarefas e automações, mas que a gente consegue cruzar todos esses dados, tá? E aí eu vou demonstrar um pouquinho aqui, já na sequência, aqui eu estou falando de um Kanban mais simples, de solicitações. Mas, de novo, aqui nas entidades, todos esses Kanbans, aqui, todas essas entidades, né, na verdade, a gente vê aqui, ó, quantas tem Kanban vinculado. Inclusive, para uma mesma entidade, eu posso ter mais de um Kanban. Mas por que isso acontece? Então, vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que tem um Kanban como esse de oportunidade de vendas, né, uma entidade toda modelada para oportunidade de vendas, e ela tem, na mesma entidade, um Kanban, posso criar outro Kanban aqui, ela tem um para SDR, que faz a qualificação inicial, e ela tem outro para BDR. Então, não precisa replicar todos os dados da oportunidade, você só precisa uma forma de gerenciar diferente, porque eles estão em estágios diferentes. Né? Então, o Kanban do SDR, por exemplo, o papel dele é qualificar o lead. Quando ele move esse card para qualificado, eu já crio esse card no Kanban do BDR, que é o consultor comercial, que vai fazer uma apresentação, que vai seguir, né, com o processo de venda para aquele lead. Então, isso é bem legal também, porque a gente pode concatenar esses Kanbans sem ter que refazer, né, replicar toda a estrutura de dados desses cards, tá? Então, aqui no de consultorias, por exemplo, esse Kanban aqui, a gente transformou ele num pipeline de vendas. Então, eu posso ver de novo, né, também aqui todas as colunas e tudo mais. Aqui eu estou simulando como se fosse uma consultoria de viagem.
Então, eu vou escolher qual que é o produto que eu quero, qual que é o destino, qual que é a data de ida, qual que é a data de regresso, né? Qual que é a validade dessa cotação. Então, todos esses campos aqui, eles são demandados em status específicos, né? Então, eu ainda estou qualificado, não tem nenhum dado de pagamento. Pode ser que mais para frente, na hora da venda, eu tenha esses dados de pagamento como obrigatório, tá? Então, e para mover esse card, é muito simples, dá para mover por aqui também, né? E salvar. Então, posso mover tanto por aqui ou aqui também, tá? E aí, uma vez que a gente tem esse card movido, vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente está aqui nas tarefas. Então, a gente tem aqui tarefas que podem ser criadas para cada responsável. Eu não mostrei ainda, né, a parte das tarefas, mas essas tarefas podem ser criadas por aqui. Deixa eu só confirmar aqui se a gente tem alguma tarefa aqui já pré-configurada. Olha, não tem. Eu vou colocar aqui em follow-up. Então, uma nova task, ligar para o cliente. É o responsável do item, beleza, o lembrete, e a gente tem 4 horas até enquanto essa tarefa chegou nesse item. Então, uma vez criada essa tarefa, assim que a gente move esse card, essa tarefa é criada. Então, deixa eu mover aqui para o follow-up. Mas eu não estou vinculada a essa conta, tá, pessoal? É só uma tarefa criada automaticamente. Viu aqui? Então, não é para mim necessariamente, né? Porque a usuária que está ali, que chama Clarissa, não é essa usuária que eu estou logada, mas ao criar esse card, ao mover esse card, essa tarefa foi criada. E aí eu consigo acompanhar a visão geral dessas tarefas aqui nos dashboards. Então, quando a gente vai olhar para as tarefas, uma tarefa foi criada a partir do Kanban. Tá? E aí ela está no prazo, ela ainda não foi concluída, ela não está atrasada, então a gente consegue, a prioridade é normal, então não tem departamento vinculado. Então a gente consegue começar a vincular e ter uma visão do todo da operação por aqui também. Eu acho que eu já mostrei um pouquinho em uma aula anterior, mas eu vou reforçar aqui. Então, eu tenho um lead, né, nesse Kanban. Esse Kanban aqui, ele ainda não está vinculado aos canais de origem, mas olha, eu tenho um lead que já é qualificado, que veio do Origem Mídia Paga. Então, aqui eu tenho outra visão, uma visão mais de performance de venda, né, uma performance mais comercial. Eu tenho a eficiência por responsável, né, que eu me atribuí lá como um lead, mas ele ainda não foi pago. Então, a gente precisa modelar aqui nas configurações do pipeline, ao lado comercial, aqui a gente precisa modelar qual que é mesmo cada um dessas etapas, dos canais, das origens, enfim, e conseguir ter esses dados aqui, né, conciliando já a evolução do card aqui no Kanban para as vendas. Né? Então, olha, agora acabei de mover para venda, então eu tenho um lead, com 100% de conversão aqui, né, entre qualificados e leads, uma venda, R$10.000, que é aquilo que está lá no meu card. Essa aqui já marca que a origem mídia paga me trouxe um lead e que vendeu. Aqui a Clá Silva arrasou e já fez a primeira venda dela, né? E aqui eu tenho eficiência por origem. Então, esse dash aqui, por exemplo, pessoal, ele tem uma grande complexidade por trás, porque ele está cruzando dados de diferentes fontes, né? Ele está cruzando os dados das interações, do agente, do Kanban, do pipeline aqui, para conseguir trazer isso em tempo real. Então, de novo, é uma forma da gente medir de verdade o que está acontecendo, medir essa performance e a operação, né, do que as conversas estão gerando. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá? Aqui no chat, tô de olho aqui, gente. Não sei se alguém já usou os Kanbans, que estão usando os Kanbans, quem nunca usou o Kanban, mas que já ficou com vontade de usar, pode mandar aqui que a gente quer saber, hein? Bom, critérios de saída, eu acabei já falando um pouquinho deles ali, que são os campos que são obrigatórios em cada um dos status. E, gente, o critério de saída tem um papel fundamental no processo. Quem nunca já modelou um processo, mas que dependia de alguém preencher algum dado? Aí, a hora que você vai lá, tirar um relatório daquele dado, não está preenchido. Ou preencheu de outro jeito, ou preencheu com um dado pessoal, né? Quem nunca lá no check-in pediu o telefone do hóspede e o pessoal da recepção preencheu o próprio telefone, preencheu com 0000, né?
Então, quando a gente traz esse critério aqui de preenchimento de dados, ele ajuda a modelar o processo de verdade. Ele fala, cara, você não consegue mover esse card, esse item no Kanban, sem ter esse dado devidamente preenchido. E quando a gente está falando de dado preenchido, a gente já está falando das máscaras, do tipo de campo que a gente tem, se é seleção, se é texto, se é data, né? Isso tudo ajuda a amarrar bem aqui o processo. E a aferição ali que eu mostrei já, também a tela do Dash, né, que mostra um pouco do tempo em cada estágio, SLA, conversão. Então, tem muitos dados, pessoal, que dá para a gente tirar aqui e ver como que é isso na prática, tá? O mais importante, o Kanban não vive solto, né? Ele nasce sobre essas entidades. E, de novo, às vezes a gente fala entidade de dados aqui e parece um termo tão subjetivo, mas, na verdade, a gente está falando de uma coleção, né? Assim, de um agrupamento de dados que são importantes. E a partir disso, o Kanban é criado, né? Então, lembrem sempre que o Kanban é só uma forma de visualizar uma modelagem de dados que já foi feita e que a gente tem N itens ali, só que a entidade é a forma do bolo, né? E os itens são o recheio mesmo, né? É a massa, é a farinha, enfim, a gente tem um monte ali, mas a entidade, a modelagem da entidade é que ajuda a gente a, de fato, ter essa forma, essa formatação necessária. Bom, e aí o pós-venda deixa de ser promessa e vira sistema de verdade, né? Então, é basicamente esse passo que eu comentei da gente sair de ser uma plataforma de atendimento para ser uma plataforma de operação. Então, às vezes a gente usa o termo de CRM conversacional, mas é um CRM que inclui o CRM. O que é CRM conversacional, né, na prática, na nossa visão de jornada completa? A gente está falando de CRM de marketing, um CRM de vendas, um CRM de operação, né, operacional, olhando para essa jornada completa, e não tem como olhar para a jornada sem olhar para processo e para execuções, né, ações que são necessárias aqui. Tá? Então, é isso, uma venda tem várias tarefas e a melhor forma de ficar tudo certinho, né, sem telefone sem fio, aqui zero telefone sem fio, é a gente conseguir estruturar esse dado, tá? Então, onde que o Kanban brilha, tá? Um resuminho aqui sobre Kanban. Quando as etapas estão claras, quando os responsáveis estão definidos, os prazos e as execuções, gargalos precisam ser medidos. Criar um Kanban não é só definir os status, tá, pessoal? A eficiência do Kanban está nessas regras de negócio que a gente pode aplicar nos campos obrigatórios, nas tarefas e nas automações. Quando a gente pensa aqui, né, o que é esse exagero aqui, né, o fluxo de um passo só, sem passagem de bastão, sem SLA relevante, sem volume que justifique a gestão visual. Então, usa ou não usa o Kanban, né, eu preciso ter ou não o Kanban aqui na nossa operação. Então, é uma avaliação pontual aí de cada caso, mas eu diria que, em geral, todos os nossos casos de uso aqui, o Kanban ajuda muito, tá? Ajuda muito, nem que seja para ter a visibilidade do trabalho do agente, tá? Então, acho que é isso, a pergunta não dá para colocar no Kanban, mas o processo ganha clareza quando ele fica mais visível, né? Eu consigo fazer amarrações aqui mais importantes e necessárias para esse processo fluir da melhor forma, e aí a gente consegue fazer nesse sentido, em todas as frentes, para isso. Inclusive, mostrando aqui também uma outra novidade do Kanban, muitas vezes esse Kanban está associado a gente fazer um follow-up com o cliente. Todo Kanban comercial normalmente tem um follow-up aqui, tem uma retentativa, né, de contato. E quando a gente faz isso usando réguas, vou mostrar aqui uma ferramenta nova, tá saindo do forno aqui, mas eu já vou dar um spoiler. Tá? Então, eu posso criar uma régua de comunicação com base no status do Kanban. Porque até agora eu mostrei ferramentas de gestão do Kanban. Ferramentas que criam tarefas, que criam automações, que melhoram a gestão visual, que permite que o gestor tenha uma visão do todo. E aqui a gente tem um recurso que também te permite ter mais eficiência no contato com esse cliente. Então, eu posso criar aqui uma régua, vou definir a entidade que eu estou falando. Então, por exemplo, eu tenho aqui solicitações no Kanban de solicitações, no status do card concluído. Então, eu quero mandar para o cliente se ele está satisfeito, por exemplo, com a conclusão do item que ele criou, né? Eu posso definir se isso vale para todas as unidades ou não, e quais são os canais de comunicação que a gente vai enviar essa régua. Pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail também,
tá? A gente pode alternar aqui entre os dois canais. Então, olha, quando que a gente dispara a primeira mensagem? Ah, por inatividade, quando ele chegou no status. Ah, não, ele chegou no status. Então, 1 minuto depois dele chegar nesse status, eu posso, no status concluído, eu quero que mande um template de WhatsApp para ele, e que ele vai perguntar aqui, por exemplo, olha, e esse template pode ter variáveis, tá, gente? Por exemplo, o nome aqui. Então, olha, nome do contato, né? O seu chamado foi concluído com sucesso e eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o nosso serviço. Tá? Então, esse é um dos exemplos. E aí, uma vez preenchida, a gente depois tem uma ação. Se esse cliente responder, o que é para fazer? A gente quer transferir para uma fila, a gente quer transferir ele para um consultor, ele sai da régua, a gente reinicia a contagem, a gente vai para o próximo passo. Então, nesse caso, ele sai da régua, respondeu, cumpriu, eu altero o status dele do Kanban. Nesse caso, não tem um status definido para isso. Mas se eu estiver falando de follow-up, por exemplo, numa régua comercial, ele respondeu, eu poderia transferir já para o responsável do card. Ou, se eu estou falando de uma régua, de um Kanban que é gerido por um agente, se ele responder, eu posso voltar ele para uma fila. Eu posso mandar uma nova mensagem. E aqui é muito legal porque a gente consegue sequenciar diferentes passos. E eu posso pedir para ele, olha, por inatividade ou X tempo após o passo anterior, e aí ele continua no status concluído, por exemplo. Só que em vez de WhatsApp, agora eu quero mandar um e-mail. E aqui eu tenho um assunto, eu tenho o corpo desse e-mail, ou posso, inclusive, escolher um layout de e-mail aqui da nossa galeria de templates. Então, eu posso criar um layout padrão, criar um layout aqui, né, genérico, ou usar aqui, digitar um e-mail para esse cliente também, tá? Então, é uma régua bem legal que permite que a gente consiga fazer esse trabalho, né? A gente tem, por exemplo, um cliente que tem 6 estágios de follow-up, e que até então era demandado que os humanos movessem esse card um a um. Então, os clientes que eu tenho que fazer follow-up hoje, se ele conseguiu ou não, aí mudou para outro, mudou para outro. Então, esse é um processo que a gente consegue automatizar. Para cada estágio desse tem uma régua, e aí, se ele respondeu ou não, a gente pode mover esse card, né, esse cliente para outro status. Então, isso aqui, pessoal, a gente tem uma estimativa, assim, por baixo, falando de uma venda um pouco mais consultiva, isso vai otimizar cerca de umas 4 horas do consultor por semana. Tá? Só do tempo dele parar, de se organizar, de entender quem que ele tem que ligar, tentar fazer a tentativa de ligação. Então, dependendo do volume dele, você está abordando 50 clientes por dia, por exemplo, é muita gente, né? Depende do timing de cada processo de venda, mas uma venda de ciclo de 30 dias, aí que você tem que fazer um follow-up mais próximo do cliente, a gente vê aqui um ganho de eficiência enorme, porque a régua consegue fazer isso sozinho. Ah, mas eu estou mandando um WhatsApp e o próximo passo é e-mail. Se ele responder no WhatsApp, tá tudo certo, a gente monitora todos os canais. Mas e se ele respondeu o e-mail, não respondeu no WhatsApp? Tá tudo certo, a gente monitora todos os canais. Tá? Então, de novo, fazendo associação lá com a nossa aula no início sobre canais, esse é, de novo, um recurso possível, porque a gente está apontando todos os canais na mesma estrutura de dados. Então, o que é importante? Importante é se aquele cliente respondeu. Pode ser por qualquer canal. A gente teve uma interação com ele daquele canal, legal, eu posso considerar isso. E aí a gente tem esse dado aqui. Então, imagina, o cliente responde uma coisa no WhatsApp, 1 minuto depois chega um e-mail específico para ele, porque ele respondeu aquele WhatsApp. Ou a gente acabou de mandar um e-mail, ou acabou de mandar um WhatsApp, ele não respondeu, não falou nada. Daqui X minutos chega um e-mail para ele sobre aquele tema. Tá? Então, de novo, né? Aqui tem muita coisa por trás, muita coisa para tornar isso possível, né? Também é outro recurso bastante complexo, mas que a gente traz aqui com alegria, como um grande diferencial da plataforma também. E só para mostrar aqui também, tá, gente, na parte de governança, de novo, como que um elemento de governança está permeado em vários pontos da solução, né? A gente dá essa ideia de falar, tá bom, vamos controlar aqui qual que é o limite de mensagens por dia que a gente pode enviar para esse cliente. A gente também não pode saturar isso, até pelo nível de saúde, de segurança na meta, né? Qual que é o horário aqui de início e fim, esse horário de silêncio, né? Não quero que manda nada depois das 10 e nada antes das 8. Posso ativar ou não.
Quando que a gente para de enviar? O contato respondeu, atingiu o máximo de mensagens, e por aí vai, né? Então, aí aqui a gente revisa essa régua, e outro passo legal que a gente tem em Dry Run, que é a gente ativar essa régua sem efetivamente enviar. Aqui eu não coloquei o teste. Então, ele vai simular, né, os passos, contatos que estão na régua e tudo mais, mas esses contatos, num primeiro momento, não vão receber, de fato, essa mensagem. Então, você pode criar uma régua, rodar ela no formato Dry Run. Depois que você validar a forma como a régua está funcionando, realmente está pegando o cliente que eu quero, está dando match no comportamento que eu imaginei, aí você liga a régua. Então, essa é uma forma de otimizar os custos de disparo de campanhas também. Quando a gente está falando de mandar ali aquele template, tem um custo daquele envio. Então, não vou sair enviando sem validar se a minha estratégia está adequada. Então, você roda no formato Dry Run, valida e depois ativa para valer. Então, é isso, turma. Encerramos aqui mais uma etapa, né? A nossa 9ª aula, mais uma semana aqui do Decoded. Na nossa próxima terça-feira, é a última, então espero vocês aí para a gente poder fechar com chave de ouro, e a gente vai olhar muito para o Agent Builder, né? Como é que é as etapas de construção de um agente que pode consumir todos os recursos que a gente falou até aqui, né? Desde entender quais são os canais, entender quais são as entidades, quais agendas, os formulários, os pipelines, enfim. Então, a gente vai colocar um pouquinho de mão na massa aqui, construindo esse agente juntos e mostrando como que está tudo interligado. Beleza? Valeu. Obrigada, gente. Até terça-feira. Vejo vocês lá.